Olá, eu sou o CD Silva e hoje estou conversando com o pesquisador Júlio Croda. Ele é pesquisador da Fiocruz e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre as diferentes vacinas aplicadas no Brasil e também vamos falar bastante sobre dose de reforço ou terceira dose e sobre as diferenças dessa terminologia. Professor, vamos começar com um estudo recente da Fiocruz, um estudo preliminar enviado para publicação em revista científica, que é coordenado pelo pesquisador Manuel Barral Neto. Esse estudo analisou a efetividade das vacinas Coronavac e AstraZeneca em quase 76 milhões de brasileiros. Quer dizer, é um estudo de efetividade no mundo real, já não é mais aquele ensaio clínico quando tem poucos voluntários. E ele mostrou que ambas as vacinas são efetivas e ambas oferecem proteção contra as variantes, mas existe uma diferença importante nos mais idosos, a partir dos 80 anos. Quais são as principais diferenças entre AstraZeneca e Coronavac nos mais idosos e por que a recomendação de idade é diferente no caso da Coronavac em relação à AstraZeneca? Então, assim, é um dado muito sólido, né? Foi feito no Brasil todo. A gente já tinha publicado o nosso grupo Vebra-Covid também. Esse sim, já publicado na BMJ, Brigham Medical Journal, foi publicado no último dia 20 de agosto, mostrando que para essa população existe uma redução importante de efetividade mesmo, né? Acima de 80 anos, para a doença sintomática, cai para menos de 50% e para óbito cai para menos de 50%. Ou seja, a vacina ela não tem uma efetividade tão elevada para essa população acima de 80 anos. E quando a gente entende um pouco isso, né, as causas que levam a essa diminuição de efetividade nessa população, vem um fenômeno que é bem conhecido, não é específico do COVID, que chama imunossenescência. A imunossenescência é um envelhecimento da resposta imunológica, né? Está associada à idade e, da mesma forma que os idosos têm dificuldade de responder à infecção e são os grupos que têm maior risco para hospitalização e óbito, eles também têm dificuldade para gerar resposta imune pós-vacina, pós-segunda dose. E a gente sabe que a Coronavac produz anticorpos neutralizantes menores que a AstraZeneca faz. Então, por conta dessa característica do idoso de produzir menos anticorpo e por conta da característica da Coronavac de gerar menos anticorpos neutralizantes, menos resposta imune, se torna mais sensível nessa população uma dose de reforço para garantir maior proteção, principalmente no contexto do surgimento de uma nova variante que é mais transmissível, tem mais escape de resposta imune, e nos outros países onde elas se tornaram predominantes, e principalmente Israel, tem levado ao aumento de casos nessa faixa etária, associada ao aumento de hospitalização, principalmente nessa faixa etária. Perfeito. Pelo que entendi, nesse caso da resposta imune, até poucos meses atrás, os pesquisadores nos alertavam que esses testes de anticorpos não são suficientes para medir a resposta imune de diferentes vacinas. Que não havia um número de anticorpos que dá para relacionar com uma determinada resposta imune. Eu lembro até recentemente que o Gustavo Mendes, da Anvisa, na apresentação que ele fez debatendo a Coronavac em crianças, ele disse isso, não tem, eu não lembro agora o termo exatamente que ele usou, mas não tem um número a partir do qual a gente sabe que tem resposta imune. Mas pelo que eu entendi, agora nesses novos 2 estudos da Fiocruz, além da quantidade de anticorpos, também está sendo medida a resposta imune no mundo real, com milhões de pessoas vacinadas. E essa que é a diferença que permite afirmar que há uma resposta imune menor da Coronavac em relação à AstraZeneca, não é isso? Não necessariamente, né? O que está sendo medido é a efetividade, é o mundo real. O que está acontecendo em termos de hospitalização, de óbito, de casos sintomáticos. Os dados de laboratório estão se correlacionando com esses dados do mundo real. Os dados de laboratório já demonstravam para a gente que existe uma menor resposta das diversas vacinas para as novas variantes, principalmente Gama e Delta, produz menos anticorpos neutralizantes. E a gente tem que entender que quando a gente fala de resposta imunológica, a gente tem resposta de anticorpo e resposta celular. A resposta celular protege para a hospitalização e óbito.
a resposta de anticorpo protege para a hospitalização e óbito, mas também para as formas sintomáticas e assintomáticas. Ou seja, uma vacina que gera muita resposta de anticorpo vai prevenir para todas as formas. A vacina que não gera resposta de anticorpo pode continuar prevenindo para as formas mais graves, hospitalização e óbito. No contexto de uma nova variante e de queda de anticorpos, né, ao longo do tempo, nessa população de idosos, é que a gente observa os dados de vida real. Então, a gente junta dados que são de laboratório, com poucos indivíduos, mostrando que a resposta imune está comprometida em idosos, que cai ao longo do tempo, né? E que existe diferença em relação às vacinas na produção desse anticorpo, com dado de vida real, que é outro estudo, para afirmar que nessas pessoas especificamente, a gente deveria utilizar o que a gente chama de esquema heterólogo, fazer terceira dose ou dose de reforço com a vacina de um tipo diferente, porque vai suscitar uma resposta imune diferente, e os estudos que têm de vacinas diferentes com 2 doses, tem estudo da Pfizer com a AstraZeneca, tem estudo da Coronavac com a Pfizer, mostra que a resposta da combinação de 2 vacinas diferentes é mais robusta, a resposta imunológica, sem aumento de eventos adversos. Perfeito. Vamos falar agora da nota técnica recente. O ministro Marcelo Queiroga decidiu fazer a aplicação da terceira dose ou dose de reforço nos maiores de 70 anos e nos imunossuprimidos a partir agora da segunda quinzena de setembro. Nessa nota técnica, ele prevê ou define como terceira dose ou dose de reforço, preferencialmente, a vacina da Pfizer ou as vacinas AstraZeneca e Janssen. Na prática, pelo menos pelas próximas semanas, tem que ser AstraZeneca, que Janssen só começa a chegar no Brasil a partir de outubro. Esta nota técnica, esta orientação de excluir a Coronavac como terceira dose ou dose de reforço, está em linha com o que o senhor conhece, com a pesquisa que o senhor faz, e também aproveitando, é eficaz, neste caso, tomar terceira dose de Pfizer, quem já tomou 2 doses de Pfizer, não fazer a vacinação heteróloga, no caso de quem tomou 2 doses da Pfizer? Então, assim, vou começar pela última, né, que é mais fácil responder. A gente tem dados de vacinação heteróloga com 2 doses, misturando Pfizer e AstraZeneca, comparando com Pfizer ou AstraZeneca. A combinação de Pfizer com AstraZeneca gera resposta mais robusta do que Pfizer e do que AstraZeneca. Então, é totalmente factível e poderia ser utilizado, sim, nas pessoas que tomaram Pfizer, a vacina heteróloga da AstraZeneca, para garantir, eventualmente, mais proteção. Mas, eventualmente, se não tiver outra dose, eu não vejo nenhum problema em estar utilizando a terceira dose da mesma vacina. É bom lembrar que na nota do Ministério está acima de 70 anos. Nessa época, a gente não tinha Pfizer. Então, a gente não tem nenhuma pessoa que vai estar fazendo Pfizer, né, como o Ministério recomenda, pelo menos nessa nossa nota técnica, nas pessoas acima de 70 anos. Acima de 70 anos, a maioria, 75%, 80% dessa população tomou Coronavac, né? Então, assim, os dados são claros do ponto de vista de que você combinar, para quem tomou Coronavac, principalmente, AstraZeneca ou Pfizer, vai gerar uma resposta imune mais robusta. O Ministério optou por Pfizer, preferencialmente, por conta de estudos comparativos entre Pfizer e Coronavac, entre Pfizer e AstraZeneca e Coronavac, mostrando que a Pfizer gera uma resposta ainda mais robusta. Então, foi uma opção do Ministério, mas ele deixa claro e ele abre a possibilidade, na eventualidade de não ter Pfizer, poder utilizar AstraZeneca ou Janssen eventualmente. Então, não vejo problema usar esquema heterólogo. O que não seria recomendado é dar uma terceira dose, né, ou nesse caso de idosos, uma dose de reforço nos pacientes que receberam Coronavac com a mesma Coronavac. A gente tem um estudo só, que é um estudo chinês, em idosos acima de 60 anos, que é um pré-print, que não foi publicado, que existe um aumento de 10 vezes a produção de anticorpo nesse idoso que fez dose de reforço. Após 6 meses, existe negação de anticorpo neutralizante, e nesses idosos que fizeram dose de reforço na China com a própria Coronavac, houve aumento de 10 vezes anticorpo neutralizante, ou seja,
Coronavac ela gera anticorpo neutralizante numa quantidade importante. Só que quando a gente olha, por exemplo, a dose, quando a gente utiliza Pfizer, principalmente, que é os estudos que tem de dose de reforço, mostra que esse aumento de produção de anticorpo neutralizante de resposta imune é de 100 a 1000 vezes maior do que a segunda dose. Então, não é que a Coronavac não gera resposta imune, eventualmente não garante proteção. É que você usar esquemas heterólogos vai garantir uma maior resposta imune e, consequentemente, talvez uma proteção mais duradoura, que você não vai precisar tomar um reforço de Coronavac nos próximos meses. Então, essa é a lógica do Ministério, que tem respaldo das sociedades científicas, todas as sociedades científicas se manifestaram e apoiam a nota técnica do Ministério, tem seus membros no comitê da Câmara Técnica que recomendaram isso. Então, assim, do ponto de vista científico, não há dúvida que uma terceira dose com esquema heterólogo seria a melhor alternativa. Perfeito. Antes da gente voltar nessa questão da política versus Coronavac, só um parêntese. Nesse caso, a nota técnica do Ministério da Saúde também está em linha, ao menos, com a política de compras, já que o Ministério da Saúde contratou 100 milhões de doses da Coronavac e 100,4 milhões de AstraZeneca, envasadas pela Fiocruz, boa parte das quais já foram aplicadas no Brasil. E o Ministério da Saúde contratou 200 milhões de doses da Pfizer. Até o fim do ano, a vacina da Pfizer vai ser a vacina mais comum do Brasil. Então, está chegando, se tudo der certo, vacinas da Pfizer suficientes para serem aplicadas como primeira dose de quem não se vacinou e como dose de reforço dos maiores de 70 anos, já que a quantidade de vacinas da Pfizer até o fim do ano será o dobro do volume contratado de Coronavac e AstraZeneca. Professor, voltando então nessa questão da política da Coronavac, nesta quarta-feira, que é o dia que o governo de São Paulo sempre faz coletivas de imprensa sobre a pandemia, o governador João Dória, o diretor do Butantan, Dimas Covas, e o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, todos alegaram que existe, por parte do Ministério da Saúde, um viés político contra a Coronavac, uma decisão política de não usar a Coronavac como dose de reforço. Como que o senhor avalia esta afirmação? Existe um preconceito, uma perseguição política contra a Coronavac por parte do Ministério da Saúde? Não, em nenhum momento, né? A gente tem todas as críticas ao Ministério da Saúde na condução da pandemia, na compra de vacina em tempo oportuno. Se a gente tivesse vacina, a gente não estaria discutindo quem priorizar nesse momento, né? Adolescentes ou idosos. Mas nessa questão específica, a nota técnica é clara, tem boas referências, é referenciada por todas as sociedades científicas brasileiras. É o que deveria ser feito. E quando a gente observa os outros países que aplicaram vacinas de vírus inativados, ou Coronavac, ou Sinopharm, que é outra vacina de vírus inativado, todas estão utilizando esquema heterólogo, com Pfizer e AstraZeneca. Nenhum país está recomendando para os seus idosos um reforço com Coronavac. Então, talvez só a Turquia, que já está no 4º reforço com Coronavac. Mas se a gente pegar o Uruguai aqui do lado, para idosos, a recomendação é essa. Chile, AstraZeneca, para quem toma o Coronavac. Então, assim, não existe dado que justifique isso. Os dados vão em outra direção, vão na direção dos esquemas heterólogos para garantir maior proteção, justamente numa população que já responde menos às vacinas. As experiências internacionais e a decisão de outros países vão em outra direção. E, de alguma forma, o governo de São Paulo não segue o Programa Nacional de Imunização. E, assim, fica difícil estabelecer, principalmente para os idosos extremos, assim, uma alternativa que São Paulo poderia fazer, se quisesse acelerar a vacinação nessa população, e São Paulo vai abrir para mais de 60 anos, por exemplo, reservar a Coronavac quem tem 60 a 70 anos, onde a resposta imunológica é melhor do que quem tem mais de 70 anos, mais de 80 anos, mais de 90 anos, entendeu? Então, quanto mais velho, pior vai ser essa resposta imune. Então, São Paulo poderia ser inovador, acelerando e antecipando a vacinação de reforço, talvez usando a Coronavac no público de 60 a 70 anos, que você teria mais segurança do ponto de vista de garantir proteção e geração de resposta imune.
como que o usuário vai ficar. O Ministério recomenda uma coisa, São Paulo recomenda que se utilize qualquer vacina que tiver no posto. O usuário tem direito ou não? Ele vai seguir o quê? A recomendação do Ministério da Saúde ou do governo de São Paulo? Isso vai gerar problemas jurídicos importantes que não vão ser resolvidos rapidamente e, de alguma forma, vai atrasar a vacinação, o que é o pior cenário. Para ilustrar o que o professor disse, no Chile, e eu vi esse pronunciamento do presidente Pinheira, lá no Chile já estão vacinando os maiores de 55 anos, aí quem recebeu 2 doses da Coronavac recebe preferencialmente AstraZeneca ou Pfizer, no caso dos imunossuprimidos. Lá no Chile não compraram tantas doses de Pfizer como aqui no Brasil, mas lá estão vacinando com dose de reforço os maiores de 55, já há algum tempo. Aqui no Brasil, pelo Ministério da Saúde, por hora vão receber dose de reforço os maiores de 70. Aí, professor, o senhor entrou num ponto recente mais quente, porque nesta quarta-feira o Ministério da Saúde publicou uma nota à imprensa dizendo que não garante o fornecimento de doses aos estados que não seguem o Programa Nacional de Imunização. E o nome de São Paulo não está escrito na nota, mas fica bem evidente, porque São Paulo está com 2 diferenças importantes em relação ao programa do Ministério da Saúde em termos de dose de reforço. Primeiro, São Paulo tem essa intenção, esse plano de vacinar com dose de reforço os maiores de 60 e não os maiores de 70, como está exigido nacionalmente, e São Paulo está insistindo que pode ser usada como dose de reforço também a Coronavac. Como que o senhor avalia esta afirmação do Ministério da Saúde? Parece uma ameaça? O governo federal pode não garantir o fornecimento de doses porque um estado está vacinando de maneira diferente? Existe um planejamento em termos de compra e distribuição. Essa distribuição é de forma bem igual entre os diferentes estados, baseado na população específica. O Ministério determinou acima de 70 anos, preferencialmente Pfizer, eventualmente AstraZeneca e Janssen. Janssen, como você falou, não vai ter disponível nesse momento. AstraZeneca, basicamente, a gente está usando para fazer segunda dose, que muita gente tomou segunda dose de AstraZeneca. E o volume, muito provavelmente, vai sobrar muito poucas doses de AstraZeneca para fazer dose de reforço ou terceira dose. Então, basicamente, essa população vai ser vacinada como dose preferencial, como a própria nota técnica do Ministério descreve, com Pfizer. Beleza, você programou um número específico de vacinas para enviar para cada estado. Se muitas pessoas de 60 a 70 anos se vacinarem com Pfizer, você não vai ter Pfizer para cobrir os idosos naquele estado de 70 a 80, que era o público-alvo do Ministério. O Ministério vai mandar o número de vacinas necessárias para fazer as doses de 70 a 80. Então, isso gera um desequilíbrio e, eventualmente, não vai ter essa imunizante específica. Eu acho que a Coronavac não vai faltar. O Butantan entregou um lote bastante expressivo nos últimos meses a gente tem bastante Coronavac aí disponível para fazer essa dose de reforço. Para São Paulo importou doses prontas da Sinovac já prontas. Então, assim, Coronavac não vai faltar. Mas o que vai acontecer? Muitos de 60 a 70 eventualmente vão se vacinar com Pfizer e a gente vai ter pessoas de 80 a 90 se vacinando com Coronavac, que não seria o público ideal para ter reforço com Coronavac acima de 80 anos, 90 anos. Excelente, professor. E falando em escassez de vacinas, quantidade de vacinas, a gente tem o tópico da lei orçamentária. O governo federal enviou nesta semana o projeto de lei orçamentária anual, a PLOA, que reserva quase 4 bilhões de reais para a compra de vacina em 2022, sendo que só os contratos vigentes hoje das 4 marcas, eles somam praticamente 22 bilhões de reais, se a gente somar Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Quer dizer, é um volume bem menor do que o volume contratado para 2021, menos de 4 bilhões de reais para 2022. Na sua avaliação, este volume está adequado porque a gente deve vacinar apenas com doses de reforço ou não? Pode surgir outras variantes? O que o senhor acha desse volume que é significativamente menor do que o volume para vacinas em 2021? Eu acho que a gente tem que fazer uma conta que ainda não está finalizada,
quantas doses que a gente contratou em 2021 vão ser entregues em 2021. No final do ano, né, a gente contratou mais de 500 milhões de doses, eu acho, 400, 500 milhões de doses, né, de vacina. Isso dá para a gente vacinar toda a nossa população, ofertar doses de reforço também, né? No final do ano, quanto a gente realmente foi entregue pela Pfizer, pela Fiocruz e quanto ficou a ser entregue em 2021, ou 2022, desculpa, 2022. E aí a gente pode pensar nessa conta. Pelo contratado, se tudo der certo, vai dar 438 milhões de doses em 2021, porque é 100 milhões AstraZeneca, 100 milhões Coronavac, 200 milhões Pfizer, 38 Janssen. Os 38 da Janssen, em tese, se não tiver dose de reforço, eles são diferentes porque é dose única. Os outros a gente teria que dividir por 2, mas daria 438 milhões de doses. 400 dessas são em 2 doses, então daria para vacinar 238 milhões de pessoas. Em 2021. Então, assim, em 2021. Um ciclo então, só, aí eu não estou falando dose de reforço. Um ciclo só, 238 milhões, a gente tem que tirar os menores de 12 anos, né, que não são público elegível da nossa população. Então, assim, sobram as doses que dá para fazer reforço. Se vai precisar de dose de reforço no futuro, é uma pergunta em aberto, né? A gente sabe que está precisando para essa população mais vulnerável, idosos e imunossuprimidos. Se tiver uma nova variante e essa variante, de alguma forma, tiver mais escape de resposta imune e for necessário uma atualização da vacina, aí a gente vai ter que vacinar mais. Vai ter que vacinar, talvez, revacinar toda a população. Mas, por enquanto, né, o que a gente sabe é que a gente não precisa revacinar toda a população. É só esses grupos prioritários, né? E pode ser que na população mais jovem essa imunidade dure muito mais, que a resposta é muito mais robusta. Então, a consideração que eu faço é do imponderável. A gente não tem certeza se vai surgir uma nova variante que vai ser necessário revacinar toda a população. Se não for necessário vacinar toda a população, eu acho que metade desse valor empenhado, né, talvez seria necessário entre 5 e 10 bilhões para a gente ter uma garantia de ter vacinas para 2021. A vantagem é que com a Fiocruz, a partir de 2022, né, ela vai ter uma produção própria e, de alguma forma, isso dá certa flexibilidade para o Ministério da Saúde fazer contratos mais rápidos para atender a sua necessidade. Então, do que está empenhado para a Lua, eu acho pouco, né? Respondendo sua pergunta, eu acho pouco. Acho que deveria ter mais recursos já garantido para as vacinas, mas a gente sabe que futuramente pode ter remanejamento de recursos, se for necessário. Esse orçamento pode ser aumentado para garantir, eventualmente, dose de reforço para toda a população. Não é isso que o Ministério da Saúde está programando. A gente não tem dados ainda para a gente poder afirmar que vai ser necessário toda a população se vacinar novamente. Então, a gente tem uma incerteza muito grande e é muito difícil a gente programar o dinheiro público, né, e manter alocado para um propósito sem realmente uma necessidade óbvia em relação a isso. O senhor falou de dados, inclusive, literalmente, essa é a resposta da assessoria de imprensa do Ministério da Saúde, que me disse, quando perguntado sobre essa questão do orçamento de vacinas, com relação às vacinas, a pasta aguarda os resultados de estudos em andamento para avaliação das necessidades para o próximo exercício. Quer dizer, eles mesmos estão dizendo, a gente ainda não tem os estudos para saber de quanta vacina que a gente vai precisar. Professor, se me permite uma pergunta bônus, antes da gente ir para o encerramento. Recentemente, teve esse pedido do Butantan para autorizar o uso da Coronavac em crianças. Na China, já se usa a Coronavac e a outra, a Sinopharm, em crianças. Alguns países, então, já estão vacinando crianças. O que a gente já sabe sobre a vacinação de Covid em crianças? Crianças já tomam um monte de vacina. Difteria, tétano, coqueluche, paralisia infantil, sarampo e Covid. O que a gente já sabe sobre vacinação de Covid em crianças? A gente sabe que as crianças têm menor risco de hospitalização e óbito que os idosos, principalmente,
E é por isso que nesse debate, né, expandir a vacinação com Pfizer para adolescentes ou dar dose de reforço para os idosos, eu optaria pela dose de reforço em idosos, claramente, para garantir menos hospitalização e óbito, mas a gente não pode deixar as crianças sem serem vacinadas. Primeiro, porque mesmo menor risco de mesmo nessa condição de menor risco para hospitalização e óbito, o número de crianças que vieram a falecer pelo Covid foi maior do que qualquer outra doença imunoprevenível no Brasil, né? Menor que pneumonia, menor do que influenza. Então, assim, comparando com outras doenças da infância, o Covid matou muita criança. Comparando com outra faixa etária, não. O Covid matou muito mais idosos, né? Mas a gente tem que sim ofertar essa vacina para as crianças, garante maior proteção contra as formas graves e reduz 50% a transmissão. Se a gente quer diminuir de alguma forma a transmissão e proteger mais as pessoas contra hospitalização e óbito, a gente tem que vacinar o maior número de pessoas possíveis, né, nesse limite de 12 anos, mas no futuro a gente vai ter vacina que crianças de 5, de 3 anos vão poder utilizar. E aí eu acho que a Coronavac seria excelente, seria a melhor vacina para crianças, para adolescentes, adultos jovens. Por quê? Porque é a vacina que tem menos evento colateral, eventos adversos, e que para essa população jovem, ela gera uma resposta imune muito robusta. Então, acho que é um nicho muito interessante para esse tipo de vacina, que é a tecnologia mais antiga no mundo, comparando com as outras que nós temos, mas que tem pouca reação adversa. O que aconteceu ainda é que o Butantan, nesse pedido da Anvisa, pelo menos ainda não conseguiu convencer, apresentar resultados consistentes que, por enquanto, que justificassem vacinar crianças a partir de 3 anos, mas talvez no futuro, com outros estudos. É isso que pode acontecer? O senhor acha que ainda tem que ter mais ensaios clínicos com criança? O que tem que acontecer para a Anvisa ser convencida de que vale a pena autorizar a Coronavac em crianças a partir dos 3 anos, por exemplo? Faltam os dados clínicos nessa população, principalmente em relação à segurança dos estudos de fase 3. Os estudos de fase 1 e 2 são estudos muito pequenos, que não permitem ter a certeza em relação à segurança. Então, produzir esses dados, né? Eu acho que o Butantan, a própria Sinovac, poderia rapidamente fazer um estudo de fase 3 em crianças, porque eu acho que é uma alternativa bem interessante. A gente sabe que a Pfizer, que a Moderna e que a Janssen já estão fazendo estudos de fase 3 em crianças e vão estar liberando essa vacina muito provavelmente nos próximos meses, né? Então, é uma pena que a gente não tenha esses estudos de fase 3 sendo conduzidos ou finalizados pelo Butantan e pela Sinovac, né, que é a empresa chinesa. Sim, Desculpa, eu falei curioso. Sinopharma, né? É Sinovac. Porque Sinopharma é outra vacina de vírus inativado, é bom corrigir. Isso. A Sinopharm ficou mais famosa porque vendeu muito cedo na pandemia para os Emirados Árabes Unidos. Exato. A vacina da Sinopharm e a Sinovac faz a Coronavac. As duas empresas são chinesas. Isso mesmo. Exato. Eu me confundi. Professor, o que eu não perguntei sobre doses de reforço e vacinas em geral, e o nosso leitor precisa saber? Eu acho que a gente fez um bate-papo legal, acho que está bem claro, uma linguagem bem simples. Tem uma questão que é importante ponderar aqui, né, que a gente não tratou isso com mais detalhes, né? É lógico que no contexto de falta de vacina, uma dose de reforço de qualquer vacina é importante. Isso não tenho dúvida em relação a isso, né? A gente discutiu muito que o Ministério da Saúde está certo, principalmente para essa população de 70, 80 anos, se o Ministério tem essas doses, mas, assim, no intuito de avançar e proteger todos os idosos, assim, não tem nenhum problema a gente poder avançar com Coronavac nos mais jovens, né, nos idosos entre 60 e 70 anos, ou seja, ou eventualmente nas pessoas acima de 50 anos, se você quiser garantir maior proteção. Eu acho que a combinação de estratégias é importante. A gente está discutindo do ponto de vista técnico, individual, qual seria a melhor vacina como dose de reforço. Do ponto de vista coletivo, o que importa é ofertar vacina, né? E dessa forma, ofertar vacina para adolescentes, ofertar dose de reforço para os idosos, para o imunossuprimido.
mesmo que a vacina não garanta uma proteção duradoura, vai garantir uma proteção até a gente ter mais doses, até poder ofertar outro tipo de vacina específica. Então, essa ponderação é importante. A gente sabe que existe uma discussão técnica entre o Ministério e o Governo de São Paulo. É uma discussão que, nesse caso, o Ministério da Saúde está correto, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que é importante expandir a vacinação e chegar a maior número de pessoas. Tá certo. Eu conversei com o pesquisador Júlio Croda, ele é médico infectologista, pesquisador da Fiocruz e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Professor, muito obrigado pelo seu tempo. É um prazer estar com vocês aí do Antagonista.